Romanos 8, 26, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler de 26 ao 28. A gente deu uma pincelada nesse texto na quarta-feira, na reunião de oração. E hoje eu quero, na graça de Deus, trabalhar, e explanar melhor. Diz assim a palavra do Senhor. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que não voltará vazia nessa noite. Que o teu Espírito Santo ministre graça, poder sobre cada um de nós, iluminando a nossa mente e o nosso coração, e que essa palavra, de fato, Senhor, caia numa terra fértil, que produza frutos, que sejamos, de fato, transformados, Senhor, de dentro para fora. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém e amém. Perceberam que os cânticos, todos os 4 cânticos, falavam sobre quem? O Espírito Santo. Isso foi proposital e a gente vai trabalhar um pouco a respeito desse texto, falando sobre a maneira como ele intercede por cada um de nós. É interessante a gente olhar para a Bíblia e perceber como Deus, ele sempre proveu maneiras de o povo se achegar, se relacionar com ele, desde o Éden, quando o homem ele peca e ele é expulso ali pelo seu pecado da desobediência. Eles fazem roupas precárias de folhas, Deus vai ali, mata um animal, faz para eles uma roupa adequada de pelo de animais, projetando aquilo que Cristo faria. Então a gente percebe que no decorrer da história, sempre Deus toma a iniciativa de se relacionar com o homem esse, trabalhando homem e mulher no sentido, se afasta com a rebeldia, e Deus sempre provê, sempre toma a iniciativa buscando o povo de volta. E nas páginas do Antigo Testamento a gente vê isso é claro, Deus chamando pessoas, homens, mulheres, fazendo alianças, sempre nessa ideia de trazer o seu povo de volta para esse relacionamento quebrado no Éden. Mesmo sendo um povo rebelde, como foi o povo judeu, como é cada um de nós também aqui nessa noite, Deus sempre conduziu esse povo para andar em seus caminhos. E a gente percebe que o ápice desse amor de Deus, ele fala através dos profetas no Antigo Testamento, e eles apontam para um ápice da história, que é de fato a vinda de Jesus ali, cumprindo, reconciliando Deus com os homens. Então Jesus, ele é chamado de Emanuel, que é o Deus conosco. Agora esse homem tem a habitação, Cristo se fazendo carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. E ao cumprir a sua missão aqui na terra, o texto que nós começamos o culto falando dele, ele não deixaria os discípulos órfãos, porque o ministério de Cristo terreno, ele dura 3 anos e meio, ele faz as obras, ele cumpre o seu ministério, e agora a igreja, os discípulos, os apóstolos são a consequência, dão sequência nessa obra que ele começou, que ele fez, e que a igreja vai dar prosseguimento. E ele deixa o Espírito Santo justamente para fazer isso, de dar esse suporte, de dar essa força para que eles pudessem cumprir essa missão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, e até areias de baixo aqui nessa noite. O texto que a gente leu na abertura, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que conduz o povo em toda a verdade. O Espírito Santo, ele é o Consolador, e ele também intercede por cada um de nós. E é sobre isso, então, que eu queria falar com vocês aqui nessa noite. A intercessão do Espírito. É sobre isso que eu queria falar
Nos versículos anteriores, a gente leu a partir do versículo 26, né? Nos versículos anteriores, Paulo vem falando que a natureza geme pelo fato de, né, ser sujeita à vaidade, porque a queda do ser humano não prejudicou só o ser humano, prejudicou também a natureza, e ela geme ansiando a manifestação do Filho dos Homens. Paulo fala a respeito disso, né? E também os filhos de Deus, né, anseiam a revelação desse corpo, que é, né, um corpo transformado, um corpo diferente, anseiam a adoção de filhos e a redenção desse corpo carnal e corruptível. E no versículo 26, então, ele inicia dizendo, também o Espírito, a semelhança da natureza, a semelhança dos filhos dos homens que almejam, né, se manifestar de uma vez por todas de Cristo, acabando com toda a corrupção, com toda a injustiça do mundo. Também o Espírito, ele assim o faz, gemendo em favor dos filhos de Deus. Então ele geme, ele faz isso, ele intercede pelos filhos de Deus. Porque uma coisa é certa, cada um de nós aqui nessa noite somos seres humanos fracos, pecadores e limitados. Concorda com isso? Nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. Adão e Eva deixaram esse legado de fraqueza, né, de inclinação para aquilo que é errado, das coisas que não agradam ao Senhor. O nosso coração facilmente, né, se envolve nessas coisas. É só você perceber as crianças, não é verdade? Não precisamos ensinar as crianças a fazer coisas erradas. Elas aprendem a fazer isso rapidamente e até acham que podem nos enganar, não é assim? Os meus às vezes fazem, né, aparecem com umas coisas que assim, quando tu nasceu, rapaz, já tinha experiência, já era vivido, né? E eles pensam que vão nos enganar, mas isso está no coraçãozinho deles, né? A semente do Éden, a semente de Adão e Eva. Mas graças a Deus que nos concede o Espírito para nos auxiliar, ele nos assiste, ele nos ajuda em nossas fraquezas. E todos nós aqui temos fraquezas físicas, e quanto mais passa o tempo, mais isso é evidente, não é verdade? Terça-feira eu fui num curso em Balneário Camboriú, peguei uma carona, parei ali perto do posto do Prado ali, aí atravessei a rua, tinha um menininho dos 10 anos de bicicleta. E ele para mim assim, ô tio, que horas tem? Eu fiquei indignado com aquilo ali. Que tio o quê, rapaz? Chamei eu de brother, de cria, agora chamei eu de tio. Que é isso aí? Mas o fato é que a gente está envelhecendo. E quanto mais velho a gente fica, mais os sinais do tempo vão aparecendo. O cabelo, a coluna, o joelho, é a fase da crocância, né? Então todo mundo, se não está passando, vai passar. Os jovens que estão aí rindo, os adolescentes, vocês também vão passar por isso. Fraquezas emocionais. Do mundo que a gente vive, as doenças emocionais, muitas coisas acontecendo. Temos também fraqueza moral, a nossa inclinação para o pecado, a carne também. E o que falar das fraquezas espirituais, não é verdade? Então, há um alto e baixo na nossa vida. Tem dia que a gente quer ganhar o mundo, tem dia que a gente não quer sair da cama, e a nossa vida espiritual, ela oscila, né, nesse alto e baixo. Então, a nossa fraqueza, muitas vezes, nos esmagam, né? Tropeçamos nos mesmos erros, incorremos nas mesmas falhas e caímos nas mesmas armadilhas. O bem que nós queremos praticar, não praticamos. E o mal que nós não queremos, esse acabamos praticando, não é assim? Paulo fala isso em Romanos 7, quer fazer o bem, não faz, mas o mal que eu não quero fazer. Então há uma guerra constante instalada no nosso peito, não é assim? Há um conflito na nossa alma, uma batalha pela nossa mente. A guerra espiritual, ela se dá na nossa mente. De um lado, o Espírito Santo nos chamando para uma vida de compromisso com Ele, e do outro lado, a carne nos chamando, né, para o Instagram, para as distrações, para aquilo que nos conduz para longe da presença de Deus, algo que não é algo ilícito, mas é algo que vai nos pegando, nos distraindo, e quando a gente vê, passou o dia, uma semana, e a gente não pegou na Bíblia. Há uma guerra constante na nossa mente. E
os nossos desejos da carne, nossas inclinações, elas mostram a gravidade da nossa doença, o quão doente nós estamos. Nossos pensamentos íntimos revelam o quanto o pecado nos atingiu, o quanto essa depravação total nos alcançou. Então, cada um de nós luta com uma série de questões. É como se todos nós tivéssemos pés de barro. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco. E é justamente nesse ponto fraco que Satanás vai investir toda a sua artilharia, tentando nos destruir, fazendo com que a gente pare de caminhar. E se nós olharmos para nós, não há no nosso coração, não há em nós poder para vencer isso. A psicologia moderna diz que você precisa despertar o bicho, o que há em você? Eu acho que o meu é um bicho preguiça. É o leão que está dentro de você. Acho que é o leão Havaí, né? O leão meio quebrado, assim, com a juba meio avacalhada, né? Então, se você pensar positivo, os livros que mais vendem são livros de quê? Autoajuda. Como se tivesse dentro do ser humano um poder capaz de mudar a sua realidade. Nós não precisamos de autoajuda, a gente precisa do quê? De ajuda do alto. A intervenção do céu sobre a nossa vida. E a nossa fraqueza, ela é tão grande que nós não sabemos nem orar como convém. Nem orar como convém, a gente sabe. E sabe por que a gente é fraco? Porque a gente não consegue manter uma constância no nosso relacionamento com o Senhor. E o nosso problema, ele não está apenas na nossa fraqueza, mas no nosso distanciamento do Deus Todo-Poderoso. Então, o maior trunfo de Satanás sobre a nossa vida é nos afastar desse lugar de comunhão. Ele não está preocupado com quem lê a Bíblia de capa a capa. Ele não está preocupado com quem vem ao culto como algo costumeiro. Ele está preocupado com quem de fato se posiciona, orando, buscando a Ele. Esses ele vai investir mais tempo. E o seu arsenal estará virado para esses. Agora, o que ele tem feito? Enredado as pessoas numa série de atividades que não nos deixa sobrar tempo para o relacionamento. Então, sem relacionamento com Deus, num mundo que morre no maligno, seremos presas fáceis para Satanás. E ele tem triunfado em relação a isso. Então, nós não sabemos orar como convém, porque nos falta discernimento. Porque uma coisa é certa, nós às vezes pedimos coisas para o Senhor porque achamos que aquilo é o melhor para nós, não é assim? Oramos, pedimos, clamamos, mas às vezes nós pedimos ao Senhor uma pedra e achamos que pedimos pão para Ele. Pedimos uma cobra e achamos que estamos pedindo um peixe. A falta de discernimento, a falta de relacionamento com o Criador nos leva a pedir coisas que, se Deus não fosse um Pai misericordioso, que Ele nos desse tudo aquilo que nós pedimos, certamente a gente já teria morrido. E você, como um pai, como mãe, quantas vezes os filhos pedem coisas e a gente não dá? Porque a gente é ruim? Não. Porque a gente sabe que aquilo não é o melhor para eles. Não é verdade? Você não é assim com seu filho, com a sua filha? O Nicolas é uma criança, agora está um adolescente, já está com bigodinho já. Um dia ele era criança e a gente foi num lugar, ele queria alguma coisa e a Pam falou, não, a gente não consegue porque é caro. E aquilo ficou tão impregnado no coração dele que até hoje nós temos dificuldade de comprar alguma coisa para ele. Ele gostou do mais barato, não porque ele gostou, é porque é mais barato. Em contrapartida, a dona Isabela já veio para estragar tudo. Ela quer tudo e que seja o mais caro, o mais colorido e que brilhe mais. Então, pai, ela vem, sai para lá, já baixa aturar tua mãe. E ela pede uma série de coisas e nós, como pais, temos que dizer não.
Isso é amor, dizer não, não é verdade? Então, todo mundo que diz só sim, sim, está amando, não, é inconsequência. E Deus também, como Pai amoroso, muitas vezes ele fala o quê? Não. Porque aquilo não vai ser bom para a nossa vida. E graças a Deus, meus irmãos, pela intercessão do Espírito, é interessante que, mesmo a gente tendo essas fraquezas, mesmo a gente sendo inconstante na nossa fé, na nossa caminhada cristã, o Espírito Santo não pega e não nos escorraça da presença do Senhor. Ele não pega ali, né, e não está nem aí para nós. Não deixa cada um de nós entregues à nossa própria sorte. Ao contrário, o que ele faz? Ele se encurva, ele ouve, ele atende, ele está preocupado sim com o nosso bem-estar. E louvado o nosso Deus por isso. E quando nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, ele pega-nos no colo e nos ajuda a continuarmos caminhando na presença dele, com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Porque, às vezes, a gente está numa situação tão complicada e difícil, acredito que todo mundo já passou por isso. Você está tão angustiada, às vezes você sabe o que está acontecendo de fato. Às vezes é uma notícia ruim que chegou, às vezes é um falecimento, né, prematuro, um diagnóstico de câncer, e aquilo trouxe no teu coração tristeza, você perdeu o seu chão. Cada um de nós aqui já passou por isso, ou vai passar por isso. Mas há também momentos da nossa vida, e eu enfrento muito isso, e falo isso para vocês com o coração aberto, que são tristezas repentinas que vêm, que você percebe que não tem uma explicação óbvia. E de repente essa tristeza invade a tua alma, pega o teu coração, aperta, e nós precisamos nesse momento, como salmista, clamar e pregar para nós mesmos e dizermos o quê? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. E há momentos de tristeza onde a gente não consegue expressar no nosso coração, está tão angustiado que a gente não consegue expressar isso em palavras. O Espírito consegue pegar tudo isso e levar diante do Senhor. E o versículo 27 vai dizer que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então Deus, ele investiga os corações, ele prescuta os corações, ele sabe aquilo que cada um de nós está precisando, o que está acontecendo, mesmo que não seja algo que a gente conseguiu verbalizar, mas ele sabe por conhecer, e o Espírito Santo então sabe, tem essa conexão com o Pai, e ele leva para Deus de fato aquilo que realmente está acontecendo na nossa vida, né, trazendo angústia, trazendo preocupação, e tudo isso que às vezes nos acomete. Então, a intercessão que o Espírito faz em nosso favor a Deus é de acordo com a vontade soberana de Deus para cada um de nós. Isso é que é maravilhoso. Porque nós estamos orando por alguma coisa que não vai ser respondida. Porque aquilo vai ser a tua destruição. Mas o Espírito Santo intercedendo por nós, conectado com o Pai, ele vai atender e vai responder de acordo com a sua vontade. Mas às vezes a gente fica um pouco desanimado, a gente fica chateado com algumas coisas. Por quê? Porque a gente planejou. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da onde? Dos lábios do Senhor. Então, ele vai interceder de acordo com a nossa real necessidade. Porque assim, muitas coisas que nós pedimos, de verdade, não são necessárias. E às vezes a gente pede umas coisas para Deus, né? Não sei se você já fez isso alguma vez. Senhor, o vizinho comprou um carro tão bonito, Senhor. Eu acredito que nunca ninguém fez isso, né? Tá tão velhinho, nosso Senhor. Dá um melhor do que o dele, Senhor. Ô, Senhor, o vizinho pintou a casa, Senhor. Da cor que eu queria.
Às vezes a gente tem uns sentimentos, uns pensamentos, umas orações, esquece. Esquece que isso não vai acontecer. Então, mas fala, se a gente pedir, ele vai dar. Se a gente bater, vai abrir. Se buscar, vamos achar. Mas quando a nossa vontade está conectada com a vontade do céu, com certeza isso vai acontecer. Mas um coração conectado com o céu não vai pedir um carro mais bonito que o seu vizinho. Entendeu? Pastor, Senhor, eu quero um namorado, mas que seja mais bonito do que o da minha amiga. Isso são sentimentos de um coração que não conhecem a Deus. A gente se frustra porque pede muitas coisas, né? Aí tu começa a procurar, coloca uma régua alta e a coisa vai ficando difícil, vai passando o tempo e a pessoa fala assim, meu Senhor, acho que se for o homem já tá valendo. Vai baixando a régua, não é isso? A gente coloca as expectativas lá em cima, não acontece, a gente vai baixando a régua, né? Quando a gente vê, tem que se contentar com esse feinho que o Senhor lhe deu mesmo e levanta a mão para o céu e louva a Deus, amém? E agora no versículo 28, ele vem falando a respeito da intercessão do Espírito, que intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras, porque nós temos fraqueza, não sabemos orar como convém, não sabemos o que é melhor para cada um de nós, não sabemos como nos conduzir, precisamos da intervenção do céu, e agora ele faz então uma transição da assistência, né, da intercessão do Espírito para a gloriosa convicção que os santos têm. No versículo 28 ele fala o quê? Sabemos. Ele não fala, né, tipo esperamos ou supomos. Ele fala sabemos. Isso é uma palavra usada para um termo matemático, algo que é exato, algo que é absoluto. Então ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente entrega de fato a vida diante do Senhor, a gente não está vivendo o acaso, a gente não está vivendo de qualquer maneira, estamos vivendo diante do propósito do Senhor, nós podemos ter a certeza de que tudo que está acontecendo ao nosso redor, com a nossa vida, de alguma maneira, por mais que nesse momento que esteja acontecendo, não consigamos, né, ali decifrar o porquê daquilo, mas podemos saber de fato que isso de alguma forma está o quê? Contribuindo para o nosso bem. Eu me lembro que quando eu cheguei na Igreja de Jordão, no ano de 2007, uma das inquietações da minha alma era de arrumar uma namorada. Queria muito arrumar uma namorada, né? E fiquei questionando, Senhor, cortei o cabelo, tô arrumadinho, parei de usar droga, Senhor. Queria tanto uma namorada. E daí a gente faz o seguinte, né? A gente confia no Senhor, mas também faz do nosso lado, né? Eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude, mas eu vou trabalhando junto com o Senhor como se o Senhor não soubesse aquilo que é melhor para cada um de nós, não é verdade? Então eu investi em algumas meninas, ganhei um monte de fora, um monte de toco, fiquei revoltado com aquilo, e hoje eu percebo quanto livramento que o Senhor me deu, Senhor. Porque a gente não sabe, a gente olha para a aparência física muitas vezes. E um dia um cara me falou assim, a tua esposa, a mãe de teus filhos, o Senhor preparou para ti. Acalma o teu coração. E eu acalmei de fato o coração. Aí conheci a Pamela. Tadinha dela, né? Eu orei, ela não. E estamos juntos aí, vai fazer 19 anos para a honra e glória do Senhor. Então, a intercessão do Espírito, ela faz esse sentido, caminha nesse sentido, fazendo com que as circunstâncias que no primeiro momento pareçam ser ruins, se tornem em algo bom. Cada um de nós tem histórias para contar. Às vezes é um contrato que deu errado, uma vaga de emprego que se fechou e você ficou frustrado, triste, mas lá na frente a gente olha para trás, poxa vida, foi a mão do Senhor que me guardou ali, foi a intervenção do céu, porque se eu tivesse ido para lá, talvez eu não teria vindo para cá, e tudo cooperando de acordo com o plano que o Senhor tem para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Queria aplicar essa palavra ao nosso coração dizendo que o cristianismo, ele é a religião dos fracos. O cristianismo é para os fracos, não é para os fortes. É para os fracos porque não há lugar para orgulho no cristianismo, não é verdade?
Não há lugar para soberba, ou não deveria existir. O cristianismo é a única religião onde você não tem mérito nenhum. Onde você é aceito diante do Senhor por causa da graça dele. Então não há espaço nenhum para méritos humanos. Tudo que diz respeito à salvação, à vida cristã e a parte que nos cabe, que é a santificação, ainda tem um auxílio do Espírito para que a gente não faça burrada sozinho. Quer mais? A salvação, a regeneração, a justificação são tudo obras que Cristo conquistou para nós. E não bastasse tudo isso que ele já fez, nós precisamos de algo que nos faça crer em tudo isso pela fé. Então o Espírito Santo nos é dado com esse objetivo dele nos conduzir, dele nos convencer, de nos consolar nos momentos de dificuldade da vida. Então tem coisas que a gente não conseguiria suportar se não fosse a atuação do Espírito Santo nos confortando e nos consolando, não é verdade? Então eu estou ali nos hospitais, no CEPOM, em leito de enfermidade, em leito de morte. A gente percebe a diferença daqueles que têm uma esperança em Cristo, o consolo que essas pessoas têm. Eu tive na sexta-feira agora no CEPOM e fui orar com uma senhorinha. Ela botou a mãozinha assim, bem velhinha a senhora. Eu fiz a oração com ela, acabei de orar. Ela fechou o olho e parou. Aí eu fechei, ela faleceu, quer ver? Aí chamei ela pelo nome, ela não abriu o olho, com a mãozinha assim. Aí eu mais uma vez insisti. Aí ela abriu o olho, se emocionou, agradeceu a oração, agradeceu o conforto, o consolo, por aquela uma oração simples, pois o poder é de Deus, não é nosso, não é verdade? O consolo que só o Espírito Santo pode trazer. Isso não é, meus irmãos, meu, nem seu, nem na sua espiritualidade, nem no seu tempo de igreja, nem porque você fala mais bonito, porque você tem mais condições financeiras. Tudo isso procede do Pai e não deixa nenhum lugarzinho sequer para que a gente tenha um fio de pretensão achando que isso depende daquilo que eu faço, daquilo que eu posso fazer. Então, uma coisa que é interessante é que no Antigo Testamento os profetas eles tinham a visitação do Espírito. Veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías no ano tal. Não é assim que a gente tem no Antigo Testamento? Veio a palavra do Senhor ao profeta no ano tal. Então eles tinham a visitação, a capacitação para um trabalho, depois era retirado, depois vinha. Agora, no Novo Testamento, cada cristão agora é a habitação do Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso. 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, uma coisa, meus irmãos, precisa ficar bem claro. A vida cristã só é possível por causa da atuação do Espírito Santo. Eu percebo que muita gente começa bem a caminhada cristã e ao longo do tempo desanima. Ao longo do tempo para de caminhar, não quer mais, não se interessa mais. Por quê? Porque sem a atuação do Espírito é difícil. Porque o nosso coração, a nossa carne, não quer saber das coisas do Espírito. É uma guerra entre carne e Espírito. Então, se não for a atuação do Espírito Santo, não tem vida cristã. Não tem propósito, não tem convencimento do pecado, não tem consolo, conforto, não tem ânimo e vontade de continuar prosseguindo, mortificando a carne. Isso é uma obra, um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer. E uma coisa que precisa ficar bem clara é que só aqueles que nasceram de novo, só aqueles que são filhos de Deus, possuem o Espírito de Deus. E uma coisa que a gente tem que entender é que o Espírito Santo ele não é aquele barderneiro que faz barulho no culto. Ele não é propriedade de uma denominação. E nós também, muitas vezes, temos medo desse Espírito Santo. O que ele pode fazer? O que alguém cheio do Espírito Santo pode fazer? Então as pessoas têm medo de serem trabalhadas e usadas pelo Senhor. Aí o que fazem? Colocam o Espírito Santo numa caixinha. Então a gente tem medo, sabe
aqueles filmes de múmia, filme de antigamente, quando abre alguma coisa que sai dali de dentro, então parece que ficou ali guardadinho, porque se abrir esse Espírito Santo e ele invadir, como a gente cantou, inundar o nosso ser, inundar o nosso coração, o que pode acontecer? O que pode acontecer com homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Aconteceriam umas coisas muito maravilhosas. Os casamentos seriam restaurados. Não haveria pessoas melhores no seu trabalho do que homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Não existiria pessoas com maior facilidade de liberar perdão do que homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Não haveria necessidade de convocar ninguém para fazer uma escala, porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo almejariam isso mais do que tudo na sua vida. Então, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Consolador. Ele é o penhor da nossa herança, o selo de pertencimento ao povo de Deus. E nós não sabemos orar como convém, essa é a verdade. Pela nossa inconstância na fé e também porque a gente conhece pouco as Escrituras. Veja, por exemplo, a oração de Neemias. Veja a oração de Daniel. São orações pautadas na palavra do Senhor, porque o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor prometeu. Por isso que Tiago vai dizer em Tiago 3,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Quem é um coração que pede para esbanjar no seu prazer? É um coração que não conhece a Cristo. Então não é errado você orar pedindo uma casa. Não é errado orar você pedindo para trocar de carro. Não é errado isso. Mas o que leva você a orar diante do Senhor são essas coisas apenas, significa que você não entendeu nada a respeito do Evangelho. A minha oração, meus irmãos, é para que o Senhor converta meu coração cada vez mais. Para que assim como eu fico às vezes frustrado quando o Flamengo perde, às vezes eu fico chateadinho com o Flamengo. Meu coração mexe por causa disso. Aí eu estava pensando, Senhor, eu quero essa paixão pelo Senhor também. Quero que o meu olhar, que os meus pensamentos reflitam a glória do Senhor. Eu quero, Senhor, ser usado como um vaso de honra. Não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Não quero causar escândalo, quero gastar a minha vida, de fato, para proclamar as verdades do reino. Me dê saúde, vontade, me dê amor pelos perdidos. Esse tipo de oração o Senhor responde. E ele é tão maravilhoso que quando a gente se preocupa com essas coisas, ele vai acrescentando. Não é isso que a palavra fala? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente inverte às vezes. A gente procura aquilo que será acrescentado e deixa de lado o reino e a justiça. A gente inverte o papel. E muitas coisas não acontecem justamente porque o nosso coração vai pedir coisas que não serão boas, porque muita gente não pode ser rico. Às vezes eu fico pensando, eu acho que eu seria um cara muito soberbo se eu fosse rico. Então, Senhor, eu vou deixar tu pobre, porque tu pobre, teu coração é mais fácil de trabalhar. Tem gente que tem bastante dinheiro e não tem nenhuma dificuldade com isso. Não é assim? Tem gente que é bonito e não tem dificuldade com isso. Tem gente que é feio e que é enjoado. Isso eu não posso reclamar também, né? Eu sou rico, mas também não sou feio. Ao meu ver, né? Então, muito daquilo que nós pedimos, o Senhor é tão maravilhoso, que Ele não nos dá, porque isso não será proveitoso para o nosso progresso espiritual. Então, às vezes eu fico pensando, né? Se a Isabela pedisse para mim uma Hayabusa, Anilton, qual é a chance da Isabela? Eu não consigo andar com a moto dela. Qual é a chance que a Isabela tem de andar com uma Hayabusa? Nenhuma. De bicicleta, ela é louca. De bicicleta, ela é um perigo. Ela desce um morro sem freio. Não sei quem puxou assim tão aventureira, né? Mas isso não seria proveitoso para ela. Uma bicicleta com rodinha, ideal para ela. Aquilo que nós pedimos muitas vezes não acontece porque
o Senhor sabe que aquilo vai fazer com que a gente se perca, se torne soberbo, a gente esqueça do Senhor, queira mostrar para os outros que é melhor. Então o Senhor sabe e Ele fecha muitas portas. E nós ficamos o quê com tudo isso? Irritados. Não é assim? Quem nunca ficou chateadinho com Deus? Levanta a mão. Não é assim? Quem nunca ficou fazendo birra e falou assim, por que comigo não acontece? Por que eu não consigo, né? Alguém falou assim, ó, eu queria ter só uma vez dinheiro para saber se de fato dinheiro não traz felicidade. Por que não acontece comigo? Tá, chegou na minha vez, agora não pode mais. Não é assim? Muitas vezes que a gente fica... Davi na pedrada, o outro, na minha vez, não pode pecar. Nosso coração às vezes fica inquieto, fica remoendo algumas coisas. E o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E como é difícil nós reconhecermos que somos fracos. Acho que é por causa do mundo, da cultura, né? Porque você precisa despertar aquilo que há dentro de você, o leão, como eu já falei, né? Então é colocado no ser humano um poder que ele não tem. Então reconhecer que você precisa de ajuda é cada vez mais difícil numa sociedade extremamente competitiva, extremamente egoísta e individualista, não é verdade? Então eu preciso não demonstrar as minhas fraquezas, não quero que ninguém saiba as minhas fraquezas, porque eu preciso passar uma imagem, vender uma imagem, e ter um monte de gente doente, arrebentada, porque está querendo passar uma visão, uma mensagem daquilo que não está no seu coração. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então aqui eu sou forte. Percebam que é diferente? Quando eu acho que eu sou forte, autossuficiente, eu não entendi nada. Agora, quando eu reconheço que eu preciso da intervenção do céu, eu preciso da ajuda do Espírito, aí é que eu sou forte. Porque nós estamos diante de alguém que não vai desprezar a nossa fraqueza. De alguém que nos conhece como realmente nós somos. O mais íntimo da nossa alma, o Senhor conhece. E mesmo assim, não nos rejeita. E mesmo assim, nos convida nessa noite para caminharmos diante dEle, nos dando o seu Espírito Santo para interceder por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Leva tudo aquilo que nós precisamos diante do Senhor. E se nós de fato, meus irmãos, estivermos vivendo o propósito do Senhor na nossa vida, tudo aquilo que está acontecendo na tua vida hoje, se não for por pecado, se não for por negligência, se não for por cabeça dura, né? Se você não colocou os pés pelas mãos, mas você está buscando a presença do Senhor, está buscando um relacionamento com o Senhor, e está tudo acontecendo ao contrário, né? Creia nisso, que o Espírito Santo trabalha no teu coração, e isso é Deus agindo a teu favor, porque Ele vai peneirar, Ele vai moldar, vai trabalhar para que a gente cada vez mais seja parecido com Ele. Aquele que não dá fruto, Ele corta e lança no fogo, não é isso? Mas aqueles que dão fruto, Ele corta, Ele poda para que deem mais fruto ainda. E a poda do Senhor é desconfortável. Ele vai trabalhando no nosso coração, nos fazendo cada vez mais dependentes da graça, do agir dEle, para que a gente deposite de fato toda a nossa confiança e esperança nele, e não na nossa força do braço precária e que vai nos desamparar. Estamos caminhando para o final. E às vezes nós não vamos entender o porquê. O meu filho perdeu uma menina de 2 anos de idade. Uma das coisas mais difíceis de ver uma criança no caixão, né? E eu fui lá visitar, no ato fúnebre da menininha, e ela com aquele vestidinho de princesinha, cortou o coração de ver aquilo, sabe? E uma coisa que ele me perguntou, primo, por que Deus faz isso? E é duro porque a gente não tem resposta para isso. Eu não sei por que Deus faz isso.
Não sei por que Deus permite a doença. Não sei por que Ele permite o câncer. Não sei por que Ele permite que pessoas morram de maneira tão cruel. Mas eu sei que tudo isso está, de alguma forma, cooperando para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E a gente precisa crer e confiar nessa palavra. Porque senão a gente vai achar que porque está dando tudo errado, o Senhor não está conosco. Muitas vezes Ele está nessa tribulação toda que estás enfrentando. E tem gente desfrutando de uma série de benefícios cujo coração está longe dele. Então é nesse momento de tribulação, de dificuldade, né, onde você está ali sendo peneirado, remexido, é que o Senhor está ministrando vida, graça no seu coração. Nós não somos obra do acaso. Não somos sujeitos ao azar. E não somos também sujeitos, quando estamos diante do Senhor, o maligno não nos toca. Amém? Fizeram um trabalho para mim. Botaram o olho gordo em mim. Aqueles que estão diante do Senhor, isso não nos toca. Amém? Então, tudo que acontece na nossa vida, meus irmãos, pensem nisso. Tudo que acontece na nossa vida visa um bem proveitoso. E o fato de sermos fracos não significa que a gente vai usar isso como bengala, como muleta, né? Para dizer, não, eu sou fraco mesmo, então eu vou viver assim na minha vida. Não. É necessário que haja uma mudança, uma intenção do nosso coração em querer mudar. Romanos 8, 13, 14. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então a palavra nos ordena, meus irmãos, que nós não devemos nos embriagar com o vinho onde há dissolução, mas devemos o quê? Enchei-vos do Espírito. É interessante que a nossa vida pode apagar o Espírito, pode entristecer o Espírito, a maneira como nós vivemos, ou pode acender, ou pode reavivar também. A 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Eu quero concluir dizendo que nós precisamos demais, meus irmãos, da intercessão do Espírito. Precisamos demais estar atentos e sensíveis ao toque, ao falar dele. Às vezes, com a distância que caminhamos dele, nos tornamos insensíveis, a mente fica cauterizada e aos poucos a gente vai assimilando tantas coisas. E quando a gente vê, a gente está totalmente longe da vontade dele. O que a gente colhe diante de tudo isso, tribulação, tristezas, angústias, muitas coisas que poderiam ser evitadas se nós de fato estivéssemos diante do Senhor e Cristo intercedendo por cada um de nós. Louvado seja nosso Deus por isso. Amém? Vamos colocar de pé, estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero orar por você e depois também interpretar a bênção do Senhor. Senhor, obrigado por esse dia, a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz e que não voltará vazia. Deus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, que convence o nosso coração. Sei que o Senhor tocou em pontos que nós precisamos mudar, mas que não seja, Senhor, apenas um olhar para aquilo que precisa mudar, mas que de fato venhamos, pelo poder do Espírito, mudarmos realmente, para que sejamos homens e mulheres que carreguem o teu Espírito por onde quer que fomos, Senhor. Primeiramente na nossa casa, no nosso casamento, tratando bem a esposa, o marido, os filhos, que o nosso lar, Senhor, reflita de fato o céu na terra. Há muitas pessoas, Senhor, que vêm para a igreja, mas o seu lar está uma bagunça, seu lar está uma guerra total. O homem, o esposo e a esposa medindo forças, e no meio de tudo isso, as crianças ali, ó Deus, enfrentando, ouvindo muitas coisas. Que o teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a primeiramente, Senhor, sermos bênção na nossa casa, e a partir da nossa casa, alcançarmos as demais pessoas. Interceda por nós, Senhor. Intervenha na nossa história. Não queremos caminhar sozinho, não podemos caminhar sozinho.
Só o Senhor pode, de fato, mudar o nosso coração. E nós almejamos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus.